Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e o tema da aula de hoje é Estrutura da Constituição. Mas antes, vamos conceituar a Constituição? Constituição é a norma fundamental e suprema do Estado, cuja criação se dá pela vontade soberana do povo. É a lei fundamental e suprema do Estado, certo? Nela contém a organização política e jurídica de um Estado. No decorrer da história do direito constitucional, vários debates teóricos foram travados para conceituar uma Constituição. Vamos a eles? O conceito sociológico de Ferdinand de La Salle, que diz que as constituições devem refletir os fatores reais de poder que pertencem ao povo, à vontade do povo. E se não refletir, não é uma constituição, é uma folha de papel em branco. Temos ainda o conceito político de Carl Schmitt, que diz que a Constituição é uma decisão política fundamental, ou seja, ela se limita à atuação estatal, a refletir as suas decisões, as decisões do Estado. Neste caso, o poder pertence ao soberano. O conceito jurídico de Hans Kelsen, o famoso Hans Kelsen, diz que as normas constitucionais são fundamento de validade de todas as demais normas. A Constituição é a única norma dotada de supremacia. Esses três conceitos caem bastante em provas e concurso, são os principais para você aprender. Mas temos outros. A Constituição Culturalista de Peter Haber, que diz que toda norma constitucional que fizer menção à cultura e à educação é norma constitucional cultural. Ainda o conceito de Constituição Dirigente, de J.J. Gomes Canotilho, que diz que é uma Constituição que dirige, que conduz o Estado a propiciar direitos sociais e objetivos fundamentais ao povo ou do povo. O conceito da força normativa de Konrad Hess, que diz que toda Constituição tem obrigatoriedade, mas a sua força normativa depende de cumprimento. No total, o Brasil teve 8 constituições e hoje a Constituição em vigor é a chamada Constituição de 1988. Enquanto há autores que afirmam que o país teve 8 constituições ao total, outros dizem que o Brasil teve somente 7 constituições ao todo, uma vez que o documento de 69 representa somente uma renovação da anterior Constituição de 1967, pela Emenda Constitucional número 1 de 69. O objeto do estudo é trazer para você um estudo mais abrangente, então nós optamos em mencionar as 8 constituições, ok? Vamos a elas? Constituição de 1824, a Constituição do Brasil Império, Quem não ouviu falar de Dom Pedro I, que atire a primeira pedra. Ela foi outorgada em 25 de março de 1824, entrando em vigor no mesmo ano. A Constituição de 1891, Brasil República, ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, no governo de Deodoro da Fonseca. Atente-se, a primeira Constituição outorgada, a segunda promulgada. Constituição de 1934, a Constituição do Estado, onde inaugurou o período do denominado Estado Novo, foi promulgada em 16 de julho de 1934, no governo do presidente Getúlio Vargas. Quem nunca ouviu falar de Getúlio Vargas, não é isso? Constituição de 34 foi promulgada. Lembre-se, o objetivo da aula de hoje não é aprofundar em cada uma das constituições. Nós temos um vídeo aqui no canal que vai te instruir melhor sobre cada uma delas. Mas se você gravar pelo menos as que foram outorgadas e as promulgadas, já vai te adiantar bastante em várias provas e concursos que temos por Brasil afora, certo? Constituição de 1937, A Constituição de 1937, ela foi outorgada em 10 de novembro de 1937, representando o documento que funda a ditadura do Estado Novo no país, certo? Foi inspirada na Constituição da Polônia. A Constituição de 37 ficou conhecida como Constituição Polaca. Esse apelido carinhoso cai em provas e concursos, tá? Grave. Constituição de 1937,
outorgada, conhecida como Constituição Polaca. Constituição de 1946 foi promulgada em 18 de setembro de 46 e ela foi assinada pelo presidente da República e antigo ministro de Guerra durante o governo de Getúlio, o militar Eurico Gaspar Dutra. Posteriormente, nós temos a de 67, a que inaugura a ditadura militar, o governo militar no Brasil, certo? Essa Constituição, ela foi o quê? Ela foi outorgada, isso? No dia 24 de janeiro de 67, certo? Você certamente ouviu falar dessa Constituição. Se não ouviu, ainda vai ouvir. E se não ouviu, está ouvindo hoje pela primeira vez, você está conhecendo um pouco da história do seu país. Constituição de 1969. A Constituição de 1969, como nós falamos, para alguns é uma Constituição, para outros é apenas uma emenda. Então, mas o importante é você gravar o quê? Que ela foi outorgada em 17 de outubro de 1969, tá bom? O importante para esse vídeo, volto a repetir, nós temos vídeo no canal em que fala de cada uma das constituições. A de 88 é a atual Constituição do Brasil. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney. Bom, para facilitar o seu estudo, temos aqui um pequeno resuminho, para você poder gravar aí, para você dar o print no seu celular ou no seu computador, para você fazer a sua anotação no caderno. Constituição de 1824 outorgada, Constituição de 1891 promulgada, Constituição de 1934 promulgada, Constituição de 1937 outorgada, Constituição de 1946 promulgada, Constituição de 1967 outorgada, a de 69, para alguns Constituição, para outros não, outorgada em 17 de outubro de 69, e a Constituição de 1988, a atual, a em vigor, promulgada em 5 de outubro de 1988. Agora, falando da estrutura da Constituição, como está dividida a nossa Constituição, Embora tecnicamente não faça parte do corpo constitucional, ele faz parte da nossa Constituição. Quem é ele? O preâmbulo. Nós temos a nossa Constituição dividida em pelo menos 3 partes. Quais são elas? Preâmbulo, o corpo, a parte dogmática ou permanente, e temos o ADCT, certo? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para nós entendermos de uma forma mais simples, nós temos o documento constitucional. Lembre-se, documento constitucional, um documento único, tá? Nele, tecnicamente não faz parte da Constituição, mas ele faz parte do documento constitucional, o preâmbulo. Logo no início, daqui a pouquinho nós vamos botar no quadro aqui para você, uma forma mais simples, o preâmbulo para você identificar. Temos o corpo, a parte dogmática ou permanente, que vai do artigo 1º até o artigo 250, e temos o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Originalmente ia do artigo 1º até o 70, mas com as emendas constitucionais, hoje ele vai do artigo 1º até o 114. Importante você gravar que o preâmbulo ele não tem relevância jurídica, ele tem a sua base na política. Lembra que nós falamos lá no início que a Constituição é a norma política e jurídica do Estado, ela define a norma política e jurídica do Estado. Então, o preâmbulo tem valor político, mas ele não tem relevância jurídica. Já o corpo da Constituição, junto com o ADCT, ou seja, o ADCT faz parte da Constituição, embora ele tenha numeração própria, embora ele não seja subdividido em títulos, seções, capítulos, ele vai ali, tem a numeração dele já separada em apartada da Constituição, ele faz parte da Constituição. Grave isso. Ele serve como parâmetro de controle de constitucionalidade, porque ele é norma constitucional, ele precisa de emenda para ser alterado, como na forma do artigo 60 da Constituição, da mesma forma que o texto constitucional precisa ser alterado através de emenda, o ADCT também. Então, preâmbulo, não faz parte, não tem relevância jurídica, e
o ADCT junto com o corpo, formam um único documento, o corpo da Constituição, né? Ele tem relevância jurídica, ele serve de parâmetro para controle de constitucionalidade. Para que você visualize melhor, lembrando que nós temos uma aula aqui no canal sobre preâmbulo, em que vai explicar ponto a ponto. O preâmbulo está localizado aonde? Logo no início do texto constitucional, tá vendo? O documento constitucional está aí, tirado do site do Planalto, e antes do título 1, ali aparece o preâmbulo, tá vendo? Você pode localizar, ele está localizado logo aí na parte que inicia o texto constitucional, antes do início, né, do texto constitucional. Depois nós temos a parte dogmática, começa no artigo 1º e vai até o artigo 250, e logo após nós temos o ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Cai em provas e concursos os artigos do ADCT. Não deixe de estudar o ADCT, porque o ADCT ele é a Constituição. Está aí a partir do artigo 1º, geralmente depois do artigo 250, principalmente nessas leis que nós tiramos da internet, do site do Planalto, da Câmara, ele vem ali com os nomes dos que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então é importante você identificar que depois dos nomes tem o ADCT. Eu coloquei o pontinho para que você pudesse visualizar melhor. Bom, vamos às questões de concurso, né? CREA, Goiânia, 2019, analista advogado, banca Quadrix, né? Goiânia, Goiás. As normas previstas no ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, por regularem situações específicas, excepcionarem regras gerais previstas no texto constitucional, permanente e apresentarem numeração própria, não podem ser utilizadas como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade dos atos normativos inferiores. Ora, nós vimos o quê? Que o ADCT faz parte da Constituição. Nós vimos o quê? Que o ADCT ele pode sim ser usado como paradigma de confronto. Nós vimos lá naquele quadrinho que o preâmbulo não tem relevância jurídica, mas o resto do texto constitucional tem sim. Então, essa resposta está errada. Por quê? Porque ela diz que não podem ser utilizadas como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade dos atos normativos inferiores. Essa resposta está errada. Temos ainda outra questão aqui. SEBRASP, 2012, Polícia Rodoviária Federal, Técnico Superior, Nível Superior, CESP, a respeito das disposições constitucionais transitórias e da interpretação e aplicação da Constituição, julgue o item que se segue. As disposições constitucionais transitórias, assim como os preâmbulos constitucionais, não comportam valor jurídico relevante. Veja, é exatamente o que nós aprendemos, né? O valor jurídico relevante do texto constitucional, né, do corpo da Constituição e do ADCT, diferente do preâmbulo. Ora, o ADCT ele tem valor jurídico relevante, então essa resposta ela também está errada. Bom, nós temos aí também no canal um vídeo falando sobre o ADCT, em que nós entramos melhor no assunto, e certamente você precisa assistir para fazer uma boa prova e gabaritar as questões referentes à estrutura da Constituição. Por hoje é só, tá? Você que está entrando no canal aqui pela primeira vez, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tem conteúdo aqui que vai te ajudar em provas e concursos e certamente você vai sair vencedor na sua história, no seu concurso, na sua prova. Você é capaz de vencer qualquer obstáculo que se apresente diante de você. Sabe por quê? Porque Deus abençoa você. Um forte abraço e até logo mais.